Olá, pessoal. Então, vamos ver nessa videoaula um exemplo de uma integral de linha calculada pelo teorema de Green. Então, a gente tem esse exemplo 5.29, em que a gente tem uma integral de linha. Então aqui as duas funções componentes, né, x ao quadrado y, e a segunda componente é x, ao longo desse triângulo C que tem vértices 0, 0, 1, 0 e 1, 2. E a orientação é definida pela ordem dos vértices. Então, esse triângulo está destacado aqui, o vértice 0, 0, o vértice 1, 0 e o vértice 1, 2. A orientação dada pelos vértices, ela segue a ordem dada, né? Então, D00 para 1, 0, D1, 0 para 1, 2. E esse segmento tem essa orientação que é natural dessa curva aqui. Ela é fechada, certo? E ela define essa região plana R. Então, se a gente olhar para o teorema de Green, a gente tem que essa região R é uma região ok, sem problemas, é uma região simplesmente conexa, não tem nenhum buraco. A fronteira dessa região R, desse triângulo, é esse triângulozinho composto pelos três segmentos, que é uma curva fechada, começa e termina, por exemplo, no ponto 0, 0. É uma curva simples, ela não intersecta a si mesma, né, exceto pelos pontos inicial e terminal, e ela é lisa por partes, né, ou seja, ela tem esses bicos aqui, mas você consegue dividir essa curva em três pedaços, que são os três segmentos, e esses três segmentos representam curvas lisas. Essa curva C está orientada no sentido anti-horário, então é uma hipótese bem importante para a gente verificar. Se a orientação não fosse essa, a gente poderia fazer uma multiplicação por menos 1 para adaptar o cálculo da integral, mas seria uma adaptação importante. Não é o caso aqui, a orientação é realmente anti-horário, que é o pedido no enunciado. E as funções dadas, elas são contínuas e têm derivadas parciais contínuas, então todas as hipóteses estão verificadas. A gente pode calcular a integral dessa maneira. Então, o que a gente vai fazer aqui? Essa integral dada, então lembrando que esse círculozinho aqui, ele destaca que a curva dada é fechada. Então, essa integral de x ao quadrado y dx mais x dy pode ser feita pelo teorema de Green. Então, a gente vai usar a região R e uma integral dupla sobre ela. E qual vai ser essa função aqui do integrando? A gente vai calcular a derivada parcial de g e de f em relação a x e y, respectivamente. Então, lembrando aqui que na notação do teorema, essa primeira função componente é f e essa segunda função componente é g. Então, a derivada de g em relação a x é 1 e a derivada de f em relação a y é x ao quadrado. Então, com o sinal de menos denunciado, a gente tem, por enquanto, essa integral dupla. E agora, o importante é a gente montar essa integral dupla, do mesmo jeito que a gente fazia em cálculo 2. A integral de 1 menos x ao quadrado, nessa região plana R do plano xy, ela pode ser feita dy dx ou dx dy, com os limites de integração correspondentes. Então, se vocês quiserem, pausem o vídeo, tentem montar essa integral dupla, que a gente vai dar continuidade com esse raciocínio. Então, a gente vai montar essa integral no formato dy dx. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar um intervalo de integração para a variável y. Então, qual o erro muito comum aqui? Como o valor mais baixo para y é zero e o valor mais alto para y que a gente observa nessa curva é y igual a 2, frequentemente os alunos montam a integral dessa forma. E para a variável x, como ela vai de 0 até 1, a integral ficaria montada dessa forma. Isso é bastante comum e está errado por quê? Porque se você diz que a sua região tem x indo de 0 até 1 e a região y de 0 até 2, você está descrevendo todo esse retângulo aqui, que não é a nossa região plana. Qual é o erro disso? O erro disso está nesse limite de integração para a variável y. Por quê? Porque não é verdade que a nossa variável y ela vai de 0 até 2 em todos os pontos.
A nossa variável y, ela sempre começa em y igual a zero, de fato, no eixo x, só que o maior valor da nossa variável y depende do ponto x em questão. Então, nesse segmento em azul, a nossa variável y vai até um certo valor. Nesse segmento em verde, ela vai até um valor maior. Então, qual é a diferença de um valor de y para o outro? A gente consegue escrever essa coordenada y em função da coordenada x correspondente através da equação dessa reta, que é y igual a 2x. Então, qual é o maior valor que a gente alcança para a variável y? Ele não é constante, ele depende do número x fixado entre 0 e 1. Ele é igual a 2x. E a ideia da integral dupla é a gente descrever a nossa região plana através da união desses segmentos. Para cada x entre 0 e 1, o segmento correspondente, que é a ideia ilustrada no GIF a seguir. Então, nesse GIF, a gente tem a mesma região plana R ilustrada, aqui no GIF em amarelo. Então, o que a gente está fazendo? Os mesmos segmentos que a gente colocou agora há pouco no quadro, a gente está considerando a união de todos esses segmentos e a gente observa que a união de todos esses segmentos resulta na região R em questão. Então, é esse o raciocínio por trás desses limites de integração da integral dupla. E assim o teorema de Green já está aplicado. Então, lembrando que nós tínhamos uma integral de linha de campo vetorial. Essa integral de linha, verificando as hipóteses, certo? Da região R definida por essa curva C, que tem que ser fechada, simples, lisa por parte, e tem que ser orientada no sentido anti-horário. Verificando essas hipóteses, a gente reescreveu essa integral de linha através de uma integral dupla. Essa função aqui no integrando, ela é definida a partir das derivadas parciais das funções componente dada. E aqui os limites de integração são definidos a partir da região que a curva C delimita. Então, aqui tem que relembrar toda essa parte de cálculo 2 de integral dupla, certo? E aí, com isso, é só resolver a integral e vocês podem observar nas notas de aula, verificarem se o cálculo de vocês está correto.